Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, apresenta websérie para a formação de leitura e leitores, realizado pelo projeto Sementes de Joana, a primeira mestra de Maracatu, apoiado pelo Programa de Ação Cultural PROAC. Episódio 1: Leitura como Direito Humano, por Bel Santos Maier. A Bel é coordenadora do IBEAC, cogestora da Litera Sampa e docente da pós-graduação Literatura, Crianças e Jovens do Instituto Vera Cruz. Eu me chamo Bel Santos Maier, eu sou uma mulher negra de 54 anos, sou alta, uso cabelos pretos trançados no estilo moicano, estou usando brincos de madeira e um colar de tecido vermelho, amarelo e verde. Estou usando um vestido cinza. Bel, como a literatura contribui para a formação humana? A literatura, como bem definido por Antônio Cândido, ela é parte essencial da nossa existência. A literatura é um direito humano tão importante quanto o direito humano a viver, o direito humano à saúde, à educação, o direito de comer, de ter lazer, de ir e vir. A literatura, ela nos constitui como pessoas. Nós precisamos das histórias, precisamos das metáforas, precisamos da fantasia para dar conta de elaborar aquilo que acontece durante o dia, quando nós estamos completamente acordados. O Antônio Cândido ele vai dizer no seu texto sobre o direito humano à literatura que a literatura ocupa esse lugar do sono, do descanso, da reelaboração e, ao mesmo tempo, do encontro com as fantasias, com aquilo que, às vezes, de olhos bem abertos, a gente não consegue. Então, o lugar da literatura na vida é a vida, é aquele sopro que a gente precisa para continuar a nossa existência. E qual a importância do direito à literatura para todas e todos? A arte, de modo geral, é essencial como expressão de qualquer cultura. A arte, ela está ali expressando os nossos saberes, os nossos fazeres. Ela expressa a compreensão, né, de uma cultura, ela sintetiza. E assim como não há nenhuma sociedade, nenhum grupo sem cultura, nós não vamos ter nenhum grupo sem arte. E defendê-la como direito é reconhecer que todos os grupos humanos produzem arte. Reconhecer, né, que ela é um direito é reivindicar como oportunidade não só de acessá-la, mas também de produzi-la e de conseguir garantir que essa arte circule como saber, como pensamento de uma coletividade. Qual a importância da leitura literária para a vida? Nós temos, eu venho das bibliotecas comunitárias, e nós temos defendido que a periferia lê, escreve e publica. Falar sobre qual é a importância que a literatura tem para a vida é garantia de expressar, né, de expressar-se, tanto de conhecer tudo aquilo que já foi produzido pela sociedade, e aí a gente diria a importância da leitura dos clássicos, né, daqueles que produziram e que se eternizaram pelas palavras que deixaram aí escritas, como o direito humano à produção
contemporânea, a trazer as nossas existências, transformar as nossas existências em palavras. Eu diria que a literatura, ela nos oferece, assim como outras expressões artísticas, pelo menos 3 tipos de acolhimento: o colo, a casa e o quilombo. O colo como esse lugar do aconchego, da proteção, da troca de temperatura, da troca de emoções, da troca de olhares. A literatura, quantas delas parecem terem sido escritas exclusivamente para nós, porque ela nos ajuda a ter esse mergulho para dentro, essa proteção quase uterina de se sentir conectado, conectada, conectade a outras pessoas. Há literaturas que nos ajudam a entender que aquilo que a gente sente faz parte de um sentimento coletivo, que a dor que às vezes a gente sente não é só nossa, e aí a gente aprende a dar nome para ela. Enquanto colo, a literatura, enquanto casa, ela nos oferece o contato, a troca com a nossa família literária. É na literatura como casa que nós vamos nos juntando com aqueles e aqueles com os quais nós contamos. Nós vamos estabelecendo conexões entre autores e autoras, entre gêneros literários, e é onde a gente vai encontrando abrigo nas situações mais diversas. E já a literatura como quilombo é aquela literatura que nos ajuda a construir o mundo que a gente sonha. É aquela literatura que vai nos ajudando a construir uma nova forma de relação, uma nova sociedade, onde caibam mais pessoas, inclusive onde possa se defender o direito humano na literatura. Quando nós dizemos que a periferia lê, escreve e publica, é também defender o direito de diversidade nas editoras, ter editoras pequenas, independentes, ter as editoras grandes, ter os autores independentes, essa bibliodiversidade necessária para a garantia do direito humano à literatura. Bel, você poderia falar da importância da representatividade de incluirmos nos livros as histórias das nossas mestras e mestres da cultura tradicional? Representatividade importa e muito. Quando nós falamos de literatura, nós estamos dizendo sobre representatividade na literatura, estamos falando da bibliodiversidade, que é tanto garantir a diversidade de autoria, então ter livros escritos por autores, por autoras, ter livros de autoria negra, de autoria indígena, de autoria LGBTQIA+, e não só livros que falem sobre esses grupos, mas garantir que essa autoria faça parte do acervo da nossa casa, dos livros que nós temos na nossa estante e principalmente daqueles que são escolhidos para os espaços de leitura de acesso público. Esse é um dos aspectos quando a gente fala dessa representatividade. Mas há iniciativas independentes como essa do Coletivo Cuíca, que é essencial para trazer para os textos que vão ser acessados por mais pessoas as nossas que vieram antes, aqueles que muitas vezes não chegam ao registro no cânone literário, não chegam às várias representações estéticas, e iniciativas como essas nos ajudam
a fazer da literatura espelho. Às vezes, o espelho que chega para alguns determinados grupos é um espelho que foi chamado por Audre Lorde de espelho de distorções, né? Aquele espelho em que a gente olha e vai vendo a nossa história sendo descaracterizada, sendo apresentada de forma hierárquica como uma cultura de menor valor, às vezes até como ausência de cultura, esse grande equívoco. E essa representatividade, quando ela aparece de forma digna, de forma respeitosa, a gente tem um espelho que nos ajuda a gostar mais de quem a gente é, a gostar mais de nós mesmos, de nós mesmas, como está presente no título de uma publicação do Instituto AMA, Psique e Negritude. A representatividade interessa para nós nos enxergarmos, para trazermos para um campo de valor e de respeito à nossa cultura, aquelas que vieram antes, e trazer aí o compromisso para quem vem depois, de não deixar as nossas mestras, os nossos mestres caírem no esquecimento. E Bel, quais dicas ou orientações você daria para educadoras, famílias, pessoas no geral que gostariam de se aproximar da literatura e da leitura, mas não sabem como? O primeiro passo para se aproximar da literatura é espalhar livros por onde você estiver, vocês estiverem. Sejam seus livros pessoais, sejam os livros que pegam dos amigos, livros emprestados. A gente precisa ter a palavra espalhada pelos lugares onde andamos. Eu gosto demais de ver iniciativas como aquelas que colocam lambes poéticos nos postes, nos muros, e que projetam poesias nas laterais de edifícios. A gente precisa tropeçar em literatura, tropeçar na poesia, para conseguir fazer do nosso dia um dia com mais reflexões, com palavras, com metáforas que vão nos ajudando a enfrentar a dureza do cotidiano. Então, o primeiro passo é esse: espalhar livro onde você está. Mas pode ser, né, que você faça parte daquele grupo que compromete a maior parte da sua renda em manutenção da casa, da comida e do transporte, muitas vezes só para trabalhar. Então, vem com a gente lutar pelas bibliotecas, as bibliotecas de acesso público, sejam elas bibliotecas mantidas pelo sistema de bibliotecas estadual ou municipal, as bibliotecas comunitárias, as bibliotecas escolares. A gente precisa ter livros para acessar gratuitamente. E se você faz parte de um outro grupo, daquele grupo que já lê, que acessa livro, que pode comprar o próprio livro, eu recomendo, quando você tiver aquele livro que você gosta demais, quase não consegue desgrudar dele, dá para alguém. Pode ser que você consiga encantar aí um novo leitor, uma nova leitora. E sobre a questão do tempo, que sempre é uma pergunta que me fazem, como arrumar tempo para ler, eu gosto de dizer o que eu ouvi uma vez do Frei Beto em um evento em Minas Gerais. E um jovem perguntava para ele, olha, mas como ler se a gente gasta a maior parte do tempo trabalhando, estudando, correndo de um lado para o outro? E o Frei Beto, naquela ocasião, ele disse que ele começou a guardar o livro na bolsa para ler cada vez que ele tivesse que perder tempo, por exemplo, em fila. E ele leu como nunca.
Nesse momento que eu gravo esse vídeo, nós estamos vivendo ainda uma pandemia mundial, as coisas começam a abrir muito lentamente e talvez a gente não esteja ficando tanto tempo em fila, mas essa história me faz pensar a importância de termos sempre um livro na bolsa, porque pode ser que ele salve o seu dia. Muito obrigada por sua parceria, Bel. Por último, você teria algumas indicações de leitura ou projetos para compartilhar conosco? Vou aqui me despedir de vocês e indicando algumas leituras bastante interessantes que andam circulando por aí. Para quem ainda não é leitor ou para quem já é, as barquinhas literárias para atravessar o mau tempo. Só jogar com esse nome mesmo nas redes sociais e vão aparecer lá muitos trechos literários, poesias que foram gravados por pessoas do universo do livro, leitura e bibliotecas na primeira fase da pandemia da Covid-19, para que a literatura fizesse companhia às pessoas e as barquinhas zarpavam de várias partes do Brasil e até do exterior. Eu recomendo também o Instagram da Rede Litera Sampa, a rede que eu faço parte. Nós estamos lá sempre postando os eventos literários que acontecem. O Vozes daqui de Parelheiros, que é um podcast que está aí também espalhado em várias redes sociais, que são várias pessoas conversando sobre literatura a partir do seu território. Tem os jovens lendo trechos de livro e indicando literatura, indicando livros que ajudam a ver e contar aquilo que viu. É a hashtag ler, ver e contar. O grupo Literatura e Direitos Humanos para Ler, Ver e Contar produziu uma revista sobre literatura e direitos humanos. É um especial da revista Viração. Também basta colocar lá Revista Viração, Ler Literatura e Direitos Humanos. Revista Viração, Literatura e Direitos Humanos. E você vai acessar uma revista feita por adolescentes que conseguiram encontrar aí na literatura uma grande companhia para o seu dia a dia, lhes dando colo, casa e quilombo. Muito obrigada. Boas leituras.